Bom dia, gente! Meu nome é Renata Baruel e continuando a série sobre como potencializar os seus resultados, será que o seu exercício tá mesmo queimando gordura? Vamos descobrir? Então, gente, meu corpo ele tem uma fisiologia e é desse jeito que ele funciona. Do contrário, ele vai começar a ficar doente, vai começar a ficar fraco, a minha imunidade cai. Pois é, e a gente acaba sentindo muitas dessas coisas durante o exercício. Por quê? Porque eu tô tentando fazer ele funcionar com uma fisiologia diferente. Então, Renata, como é que essa fisiologia me ensina? Gente, se eu quero ir para Belo Horizonte, não adianta eu pegar o lado pro Rio. E é isso que muitas pessoas fazem em exercício e em alimentação. Elas querem um resultado e elas acabam fazendo coisas que não vão levar elas para esse resultado. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ela faz aí as coisas de dieta que ela imagina e daqui a pouco ela perde peso, mas tá toda molenga. Ou envelhece, sabe essas pessoas que falam, ah não, eu não emagreço porque eu envelheço. Ou a pessoa que quer ganhar peso, que come e não consegue ganhar peso. Por quê? Porque elas estão querendo chegar num lugar, mas estão indo para outro caminho. Então vamos entender como funciona esse caminho. Primeiro, eu tenho que fazer uma atividade física adequada com o meu objetivo. Hoje em dia é mais do que comprovado que exercício exclusivamente aeróbio, eu sair caminhando pela vida e só andar, não vai fazer com que você perca sua gordura. Você até pode perder um pouco de gordura, mas o que acontece? Você ao longo do tempo também começa a perder massa magra. E aí você piora teu metabolismo ao invés de melhorar. Hoje em dia já está mais do que provado que para você ter um exercício eficiente na queima de gordura, o HIIT é um dos melhores dele. Ou se eu junto exercícios de força e exercícios aeróbios também. Então a pessoa que ela faz exercícios de força na linha da calistenia, ela faz a parte de musculação de um jeito adequado e ela faz o HIIT, ela acelera a queima de gordura. Mas aí é que tá a chave do negócio. E agora entra a parte de mentalidade. A maioria das coisas que a gente sabe em relação a peso, não importa se é perder ou se é ganhar, elas estão erradas, gente, infelizmente, pois é. Então, se você assistir os outros vídeos do canal, você vai aprender sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais nesse vídeo. O equilíbrio nutricional, ele é fundamental na minha queima de gordura e no meu ganho de massa magra. Por quê? Porque eu tenho 3 fontes de energia no meu corpo. Eu tenho o açúcar, que é o carboidrato, que ele é armazenado, ele fica livre no sangue, é armazenado no músculo, no fígado, enfim, em vários lugares. Eu tenho a proteína, que o meu maior estoque de proteína é o meu músculo, depois da água, não sei se vocês sabem, mas depois da água, o que eu mais tenho no meu corpo é proteína, porque tudo no corpo tem proteína. Então, a proteína. E terceiro, a gordura. Acontece que o meu corpo, ele entende a gordura como um modo de sobrevivência. Para o corpo, o que o tecido adiposo representa? Representa segurança. Segurança que numa hora de necessidade não vai me faltar energia, proteção. Então, o que acontece? Tudo que eu faço que o meu corpo entende que ele está em risco, ele vai segurar a massa gorda, ele vai segurar a gordura, porque, opa, é minha proteção, eu vou queimando tudo o resto, a hora que não tiver jeito, essa daqui eu tenho. Então, se eu não dou o apoio nutricional para o tipo de exercício que eu faço, para minha rotina diária, eu vou queimar massa magra. Pois é, porque a preferência do meu corpo é o seguinte, se eu tô em equilíbrio nutricional, e o que é isso? A ciência já fala que para você ter um bom equilíbrio nutricional, você deveria consumir 40% de carboidratos com baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico são aqueles que, se você jogar lá no Google, índice glicêmico do amendoim, aí ele vai lá, amendoim tem mais ou menos 16 de índice glicêmico. Então, o que acontece? De 55 para baixo, significa que esse alimento é um alimento de baixo índice glicêmico. Ele não estimula a sua glicemia, ele não altera a sua curva glicêmica. E aí, o que vai acontecer? 40% de carboidratos de baixo índice glicêmico, 30% de proteínas magras e 30% de gorduras saudáveis, não é a gordura da picanha, gente, apesar de que pode comer também, a gente pode comer de tudo, na verdade o balanço é que é importante. Então o que vai acontecer? Se eu tenho uma boa proporção na minha alimentação de boas fontes, né, não adianta ser fontes ruins, porque meu corpo vai entender que tá em risco.
Se eu tenho essa proporção de boas fontes, eu faço uma atividade física direcionada para o meu objetivo, aí sim eu vou estar dando o direcionamento que eu quero para queima de gordura e para ganho de massa magra. Agora, tudo que é muito diferente disso, se eu entro numa dieta hipocalórica demais, e aí entra na parte que a gente fala que a maioria das coisas que a gente sabe sobre emagrecimento, elas estão equivocadas. Porque a gente acaba que fecha a boca, não come quase nada, aí vive à base de alface, peito de frango grelhado e gelatina, que gelatina, gente, não serve pra nada. E aí o que vai acontecer? A pessoa ela entra numa dieta hipocalórica demais e ela quer construir um sobrado com meia dúzia de tijolo. Não dá. Você precisa de vários materiais diferentes para você construir uma casa do tamanho que você quer. O nosso corpo é a mesma coisa, você precisa de vários materiais diferentes na quantidade adequada para construir o corpo que você quer. E aí o nosso corpo ele tá em risco, eu seguro a gordura e começo a queimar massa magra, porque daí a preferência do meu corpo é qual é a ordem que o meu corpo utiliza. Se eu tô em desequilíbrio nutricional, eu utilizo os carboidratos como fonte primária de energia, o carboidrato livre. E aí o que vai acontecer? Começou a faltar energia, o meu corpo em desequilíbrio, ele vai para minha proteína. E aí ele começa a queimar massa magra. A hora que eu entro numa situação de risco de massa magra, olha só, significa que você já perdeu muito músculo, aí ele entrou em modo sobrevivência. Aí que ele vai entrar na gordura. Então, quer dizer, você começa a perder peso, você sobe na balança, você perdeu peso, só que você perdeu peso de músculo. Se você vai fazer uma bioimpedância, você vai perceber que a sua massa magra diminuiu, a sua composição corporal piorou, apesar de você ter emagrecido, né? Então, a sua proporção entre gordura e músculo piorou. Então, se eu tô em equilíbrio nutricional, qual é a sequência de prioridade do meu corpo? Eu queimo meu açúcar disponível, aí o corpo entende, não, tá tranquilo, né? Eu tô em equilíbrio nutricional, tô fora de risco, e aí sim essa energia faltante, ele vai pegar da gordura mesmo em repouso. Por isso que é bom trabalhar massa magra, porque a massa magra, em repouso, ela se alimenta de gordura, se você tá em equilíbrio nutricional. Olha que legal. E aí sim você acelera a sua queima de gordura. Significa que você tá conseguindo... Tem um vídeo no canal que fala sobre queima de gordura, que é super bacana. E ele ensina como que você perde meio quilo de gordura a cada 15 dias. Ah, Renata, meio quilo de gordura a cada 15 dias? Gente, é um pote de margarina daquele grande a cada 15 dias que tá saindo de dentro de você. Acontece que as pessoas pensam só em meio quilo, em 1 quilo, mas se você for pensar num pote de margarina saindo da sua barriga, da nossa, né? Saindo da nossa barriga a cada 15 dias é uma loucura. Se você está em equilíbrio nutricional, comendo da maneira correta e fazendo o exercício correto, porque daí sim você vai estar rompendo massa magra, depositando proteína, aumentando o teu músculo. Rompe de novo, deposita proteína, aumenta o teu músculo. E é assim que a gente faz um ganho de massa magra junto com uma queima de gordura. E aí você tá indo para a direção certa. Agora, o problema das pessoas, por exemplo, que querem ganhar peso. Por que que a maioria... Gente, é uma afronta pra gente que vive lutando com peso. Mas é uma afronta que é mais difícil ganhar peso do que perder peso. E é verdade. Porque o que acontece? A pessoa que ela come, parece, eu não sei, parece que a pessoa tem um buraco negro na barriga, porque a comida cai e desaparece, eu não sei pra onde que vai, porque não vai pra lugar nenhum. E aí o que acontece? A pessoa come e ela não ganha peso de jeito nenhum. E ela sabe que tem que comer muito pra ganhar peso. Exatamente porque, como você tá em desequilíbrio nutricional, o teu corpo, ele tá queimando, ele não armazena a gordura na mesma quantidade que uma outra pessoa que tem facilidade para engordar. E isso, gente, tem a ver com a criação do tecido adiposo até 7 anos, é um monte de coisa que agora eu não vou explicar, mas tem gente que tem facilidade para guardar e tem gente que não. E aí a pessoa não tem facilidade para guardar, aí ela come, não engorda, desaparece e tá queimando massa magra. Então o que eu tenho que fazer? Se eu quero ganhar peso, eu preciso ter esse equilíbrio nutricional com calorias a mais e exercícios que vão estimular a sua quebra do músculo para fazer deposição de proteína para aumentar. E se eu quero perder peso, é o mesmo equilíbrio nutricional, porque o nosso corpo, gente, a fisiologia dele, ele foi criado para funcionar assim. E eu tô tentando fazer uma máquina funcionar de um outro jeito que é diferente do manual. Então, o nosso manual tem um jeito. Não interessa se você quer ganhar peso ou perder peso, o manual é o mesmo.
A diferença são as calorias. Ah, Renata, você tá falando que todo mundo é igual? Não, não é isso. Mas a fisiologia de como as coisas funcionam, elas são sim muito parecidas. Elas são iguais, né? Ah, gente, igual é complicado. Mas elas vão sempre para a mesma direção. Então, porque os meus processos químicos dentro do corpo, né, os bioquímicos, eles são basicamente os mesmos, né? É assim que acontece e pronto, acabou, é química, não dá pra dar uma ajeitada. Então, gente, eu preciso equilíbrio nutricional, atividade física adequada e eu preciso de um pré-treino, de um pós-treino, né? Se eu mantenho o meu corpo funcionando desse jeito, você vai sim começar a queimar gordura. Não precisa sofrer, gente, não precisa ficar à base de coisa ruim e de sofrimento. Hoje em dia é mais do que comprovado e tem, nossa, a gente tem disponível no mercado várias lojas, várias coisas que possibilitam pra gente ter acesso a farinhas de baixo índice glicêmico, a alimentos ricos em fibra, que eu vou poder acrescentar, dá pra fazer muita coisa gostosa, dá pra comer de um jeito gostoso, se exercitar de um jeito gostoso e chegar no resultado que você quer, tá bom? Então assiste os outros vídeos do canal, que eles vão complementando as informações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!